SG4, inspirando a excelência. Olá pessoal, muito bom ter vocês novamente aqui no Gestão em Ação. Hoje uma conversa muito interessante. Vamos falar com uma profissional, uma executiva do Outback Steakhouse, a Márcia Pielucci. Ela é sócia regional, comanda várias unidades do Outback, começou de uma forma bem inicial ali dentro. Ela vai contar essa história para vocês. E vamos falar de gestão e sustentabilidade nessa grande empresa que muitos brasileiros conhecem e gostam. E é um prazer receber você aqui. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, Ivo. Muito obrigada por abrir esse espaço, por me receber. É um prazer estar aqui e contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória nessa empresa. Aí são alguns anos, de Outback. É um prazer poder compartilhar isso aqui com vocês. Muito bom. Márcia, conta a sua história, profissional, suas formações e como que você entrou no Outback, como é que foi isso? Já fazem muitos anos, né? Conta pra gente essa história interessante. Eu comecei no Outback em 2000. Estava buscando algum trabalho e aí vi num anúncio de jornal, na época era o Correio Popular, que tinha um restaurante, um steakhouse inaugurando em Campinas, e eu olhei lá, Outback Steakhouse. Eu não conhecia, era o 6º restaurante do Brasil, eu não conhecia. Tínhamos algumas unidades já em São Paulo e no Rio, e foi a primeira loja fora do eixo Rio-São Paulo, unidade aqui de Campinas, no interior de São Paulo. E eu tentei buscar alguma informação e tal, mas eu falei, eu vou tentar, preciso trabalhar. Eu tava fora do mercado e eu comecei a fazer as entrevistas e aí fui contratada para ser waitress, que é atendente de restaurante. Então comecei, sem muitas pretensões, mas comecei a me encantar pela companhia, comecei a me encantar pela empresa, achei o estilo de trabalho muito interessante, era uma empresa americana, pensei, poxa, é uma multinacional. Vamos conhecer um pouquinho da companhia. Eu fazia faculdade na época, fazia educação física. E aí falei, vamos conhecer um pouquinho da empresa. E me encantei realmente. São 24 anos já, né? 24 anos de Outback. E aí como atendente, essa jornada ela ocorreu já dentro de uma linha de passar por várias etapas ali dentro, né? Você, depois de atendente, vai para qual cargo? Teve essa jornada no início? Tive uma jornada, inclusive com um tempo muito curto, com 3 meses de companhia, eu fui convidada para ser coordenadora de plantão, que é como se fosse um cargo de gerência. Então, eu fazia o cargo de, alguns dias trabalhava como gerente, como coordenadora do plantão, outros dias como atendente. E eu comecei a entender um pouquinho mais de gestão, eu vi que a empresa tinha os treinamentos, dava oportunidade, principalmente com relação ao plano de carreira. Que legal. E apesar de estudar algo que não tinha muita relação, com a parte de serviço, de atendimento, eu falei, vou me engajar aqui, vou ter a oportunidade de crescer. Os gerentes eram de São Paulo, então precisava formar uma equipe gerencial aqui do interior, e eu tive a oportunidade de continuar essa jornada. Com 5 anos eu fui promovida a gerente de serviços do restaurante, e por mais 5 anos eu fui convidada a ser sócia de um Outback. Algo que as pessoas acham que o Outback é um sistema de sócio investidor, mas não, é de um sócio operador e gestor que está diariamente na operação, cuidando do negócio, principalmente cuidando das pessoas, porque eu acho que o mais importante, o grande ativo ali são as pessoas, Sem dúvida. Prestam um serviço, então o engajamento, o cuidado, a hospitalidade, tem que estar bastante presente ali no nosso dia a dia. E aí eu tive a oportunidade de assumir como sócia um Outback. Qual foi o primeiro? Outback do Portal do Morumbi, em São Paulo. Isso. Mudei para São Paulo e aí tive o tão sonhado nome na porta, Que é bem... Ainda está lá seu nome? Não. Que agora tem uma outra pessoa. Isso, uma outra pessoa. Porque você virou gerente regional, né? Sócia regional, né? Depois de 4 anos em São Paulo, tive uma jornada de muito aprendizado, fora ali de casa e tal, e com uma gestão diferente, como sócia, apesar de todo o preparo que a companhia traz, todos os treinamentos, eu tive a oportunidade de aprender e me desenvolver um pouco mais. E aí voltei para um restaurante maior, o restaurante do Iguatemi de Campinas, onde eu comecei como atendente, eu tive o prazer de ser sócia dessa unidade, tinha lá o nome na porta, e tive uma jornada de 2 anos e meio aqui em Campinas como sócia dessa unidade. Eu fui convidada para ser sócia regional, ou seja, eu passei a cuidar de 5 unidades do Outback, dentro no interior de São Paulo. Depois passei a 8 unidades, aí tive um desafio um pouco maior de cuidar de 12 unidades, sendo que dessas unidades 6 eram na região sul, Santa Catarina e Paraná.
Então eu fazia as viagens Viajava, fazia as visitas aos restaurantes para poder dar o suporte, acompanhar um pouco da operação e passar um pouco da minha experiência, né? Dos anos de Outback para os sócios que estavam em cada unidade. Depois voltei para o mercado de São Paulo, do interior. Hoje eu coordeno 14 unidades, sou sócia de 14 unidades e daqui a alguns meses tem mais 2 chegando aí que nós vamos inaugurar. Que legal. E Márcia, assim, nessa tua... Você conhece muito bem a empresa, né? Imagina, tá 24. Você participou da expansão do Outback aqui no Brasil, né? Que tinha só unidades de São Paulo e Rio, no interior e em outros estados. Já que o nosso programa ele tem uma linha para a gente saber a experiência das empresas em relação à gestão e sustentabilidade, como que hoje esses 2 temas estão no dia a dia do Outback, assim, no dia a dia das pessoas, dos produtos, as estratégias? O que você tem para contar para a gente, né, um pouco dessa empresa que é muito conhecida, né? Você hoje, os restaurantes Outback no Brasil inteiro, primeiro que vocês têm um padrão fantástico, é impressionante, né? Quando eu viajo, eu vou para Brasília, ou eu vou para Salvador, eu vou para qualquer lugar, e eu gosto, né, do restaurante, eu vou e eu vejo, né, um padrão. E naturalmente tem muita gestão por trás disso. Mas conta pra gente como é que isso funciona lá dentro, as prioridades de vocês, a essência de vocês em gestão e sustentabilidade. Acho que a essência da Outback ela tá no que a gente chama de princípios e crenças. Quando o colaborador passa a fazer parte do Outback, a gente chama de Outbacker. Quando o Outbacker entra para a companhia, o primeiro contato que ele tem, principalmente numa inauguração de restaurante, é o contato com um bate-papo, uma sessão de princípios e crenças, que são os valores da companhia, os princípios, o que a companhia acredita. E eu tenho certeza que são essas raízes, né, nos princípios e crenças que fazem com que o Outback seja um sucesso. A gente tem uma valorização muito grande das pessoas. Né? Então, acho que, como eu falei, o nosso maior ativo são as pessoas. Elas que prestam serviço, então pessoas engajadas, bem treinadas, né, e bem geridas, mas com muita vontade, com muita determinação e que fazem o combo do sucesso. Então, vivendo os princípios e crenças diariamente, a gente entende que é o grande segredo do sucesso do Outback. Então, eu vejo que a questão de hospitalidade, né, eu acho que a cultura, muito da cultura de vocês é de receber bem, né, de você acolher, né, eu já vejo que tem uma questão de todos os atendentes ali, né? Desde quando você leva a pessoa até uma mesa, de como chega a outra pessoa, que é o atendente, para se apresentar pelo nome. Isso é realmente uma percepção minha como cliente forte lá dentro? Sim. Eu lembro que a primeira palestra na sessão de princípios e crenças que eu participei foi com o Salim, que foi um dos fundadores. E eu lembro que o Salim fez um bate-papo com a gente para fazer aquele quebra-gelo inicial, né? Como a gente receberia amigos em casa. Então, legal. Aí cada novo colaborador, cada novo Outbacker levantava a mão e falava um pouco, eu preparo uma música bacana, eu vou procurar preparar um ambiente com uma temperatura agradável. E aí ele foi juntando, né, as percepções de cada um novo Outbacker e disse que é assim que nós recebemos os clientes, como se estivéssemos recebendo amigos em casa. Perfeito. Então, a gente prepara algo que a gente, com muito carinho, traz as pessoas com muita hospitalidade, prepara um prato com todo carinho, né? Porque acho que né, o fato de você preparar a comida ali não é só prestar um serviço, mas é preparar uma comida de qualidade também. Então, também faz parte dos nossos princípios e ele faz esse bate-papo e a gente ainda faz, né, com outros gestores, para poder passar um pouquinho que são os princípios e crenças da companhia, e principalmente com relação à hospitalidade e qualidade. Perfeito. Qualquer Outback que você for, você vai comer o mesmo molho, a mesma receita, o mesmo padrão, né? Seja aqui ou em qualquer outro estado aí do Brasil. Então, com muita qualidade e com muito treinamento, a gente consegue alcançar isso. O padrão, né, da caneca, né, de chopp, né, que é fantástico, por sinal. E o padrão impressionante, né? A gente trabalha com gestão há muito tempo, né? E acaba, Márcia, eu trabalho com padrão há muito tempo. Então, vai facilmente a gente percebe, né? Porque você está treinado a ver que realmente vocês têm uma estrutura de padrão ali de metodologia muito bem estabelecido, né? Porque não é uma coincidência, né? Óbvio, né? Existe um padrão de atendimento que qualquer unidade que você vá, você percebe isso no Outback, né? Então, hoje são mais ou menos, cada unidade tem o quê? 90 pessoas, é mais ou menos isso, né? Em média de 90 Outbackers em cada unidade. Cada unidade. Nós inauguramos a unidade número 160, agora em Santa Bárbara. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer. São 160 unidades no Brasil, 160 unidades no Brasil.
há 24 anos Nossa. atrás eu inaugurei a sexta. A sexta. Como cresceu, né? Em 24 anos. Né? Exato. E esse plano de carreira, ele é algo que é muito atrativo para os colaboradores, né? E para você ter uma ideia, 95% dos sócios vêm da própria companhia. Então, são Outbackers que começaram em funções de base, né? Tanto na cozinha quanto no salão. Então, a gente tem um programa de desenvolvimento das pessoas para que elas entendam um pouquinho de gestão, a parte de liderança. É feito um programa de desenvolvimento para que eles possam passar por todas as etapas de crescimento, coordenadores, gerentes, até serem sócios de uma unidade. Então, se 95% dos nomes que nós vemos nas entradas de restaurante, muitas dessas pessoas começaram, né, ou como um recepcionista, ou como um atendente. Ou funções de cozinha. Ou função de cozinha. Também. Então, que muito... acho que isso engaja muitas pessoas a continuar nessa trajetória. Então, essa oportunidade é algo que, quando nós fazemos essa sessão de princípios e crenças, a gente sempre conversa com os colaboradores e fala, olha, conta um pouco da história do sócio da unidade, né? Onde a pessoa vai trabalhar. E isso já nos primeiros dias a pessoa já consegue se inserir dentro da companhia e entender até onde ela pode chegar. Sim, e a oportunidade é dada ali, com certeza quem se engaja, quem busca entregar, né, o melhor possível ali dentro, né? Sim. Hoje, você falou 160, vocês têm uma sede em São Paulo, onde que fica a sede? Fica no Rio? Tem um escritório em São Paulo, escritório central em São Paulo, Ótimo. que dá todo o suporte, né, para os restaurantes. Então, os restaurantes estão espalhados aí em muitas capitais, e agora no interior também são muitas unidades do interior. Crescemos a partir do Iguatemi, né, em Campinas, e hoje são 21 unidades ao longo do todo o território interior de São Paulo. No interior de São Paulo são 21 unidades aqui. Isso. Tem mais duas que nós vamos inaugurar. A próxima vai ser em Jundiaí, em meados de... Mas Jundiaí já tinha, né? É a segunda unidade. Agora é a segunda, né? Unidade. Tem uma unidade em São Carlos, que é inédito também. Não tem nenhuma unidade lá, a gente vai... São Carlos é uma cidade... É próxima daqui, né? Bem próxima. E é uma cidade universitária, né? Um ambiente que eu acho que com certeza vai... Não, é no shopping lá. É no shopping. No shopping Iguatemi de São Carlos. Iguatemi de São Carlos. Isso. E vocês priorizam shoppings, né? Essa é a... Existe uma preferência? Existe uma diretriz? Uma curiosidade que eu queria te perguntar, mas... Na verdade, eu acho que pela estrutura de shopping, né? A gente tem o fluxo do shopping, né? A gente fala que o Outback já é um destino, né? Mas a gente tem o fluxo do shopping, a questão da estrutura de shopping também é o que traz um pouco mais de tranquilidade para a gente poder alocar os restaurantes. Muito bom. Márcia, vamos falar um pouco queria ouvir um pouco de gestão na parte de treinamento. Vocês têm um centro de treinamento, vocês têm uma estrutura onde vocês... o treinamento é local em cada restaurante, ou vocês têm algum lugar que vocês levam os Outbackers, os profissionais todos para um treinamento? E se tem treinamento, por exemplo, o pessoal da cozinha bem específico, treinamento de atendimento outro? De curiosidade, vocês têm hoje... Como é que funciona? Tem um centro de treinamento ou é local mesmo? É local. É local. Cada nova unidade recebe os treinadores para fazer toda a parte do processo. São noites de treinamento que nós fazemos ao longo da semana de inauguração, pré-inauguração. Tem algumas noites de treinamento que nós trazemos até a família dos colaboradores para conhecer um pouco do Outback. Fantástico. São noites que nós chamamos de noites de treinamento, mas também chamamos de Family Night. Então, é algo bem interessante. Então, eu lembro quando eu comecei no Outback, eu levei minha família, né? Meus pais, enfim, para poder conhecer um pouquinho do lugar que eu ia trabalhar. Então, uma parte da equipe trabalha, né? Para poder fazer o serviço, preparar os pratos. E a outra parte acaba conhecendo um pouco do Outback, provando os pratos, porque tem muitos colaboradores que entram no Outback sem ao menos ter provado nenhum dos pratos. Nunca tem no Outback. A gente faz a inversão, no outro dia, a outra família acaba jantando e os colaboradores trabalham para poder preparar e fazer todo o treinamento. Então, mas todo o treinamento é feito na própria unidade que está sendo inaugurada, ou alguns restaurantes que fazem as contratações depois, tem as pessoas que são direcionadas para serem os treinadores. Então, já são colaboradores mais engajados e que têm uma visão de crescimento, de plano de carreira. É um passo também para ser depois outras funções como gerentes, né, e futuros sócios. Então, os treinadores fazem todo esse parte de treinamento. E nós temos uma plataforma que chama Blooming Academy, que é uma plataforma de treinamento. Então, para cada função, o colaborador tem ali
uma trilha, né, para que ele Sim. possa cumprir. Então, tem desde o preparo de todos os pratos, até a parte de atendimento ao cliente, como conversar com o cliente, enfim, dá todas as dicas ali, todo o treinamento. Então, além do treinamento ombro a ombro, tem uma plataforma para fazer esse treinamento didático, digamos assim. Perfeito, né? Que ele acessa ali um pouco antes de iniciar o trabalho, ele faz isso em horário de trabalho, né? Ele vai lá, ele senta e faz o desenvolvimento dele para depois... Até porque né, na escala dele, ele tem tempo, né, para se desenvolver. Vocês hoje separam esse tempo, né? Dentro do cronograma de treinamento, da escala de treinamento, tem o período que ele faz o treinamento ombro a ombro, atendimento ao cliente, tem a parte mais didática, para poder entender um pouquinho dos pratos, ter a descrição de cardápio, conseguir explicar um prato certinho com os ingredientes. Então, a gente tem todo o cronograma para que ele consiga cumprir e consiga atender o cliente com excelência. Porque e é muito comum, né, que alguém chegue e fale assim, o que você me indica, né? O que você tem de carne? Você tem, né, vegano, né, algum prato? Fundamental, né? Ele saber detalhar o prato, né? Saber explicar, né, pro cliente. Porque, até por uma questão de alguma restrição alimentar, né? Tem os dúvida, cardápios específicos, então o atendente precisa ter esse conhecimento para que o cliente se sinta confortável e fique à vontade. Porque tem pimenta, né? Que tem aquela... Os condimentos. O condimento, né? E você pode pedir escalas, né? De ser mais fraco, mais forte, né? Exato. E aí, se você não orienta, a pessoa tem algum tipo de alergia, né? Tem algum tipo de restrição. Né? Mas muito bom. E essa parte hoje, você chegou, né? Mas a ser... Key que chama? Key. Employee Key. Employee Key. Isso. Você chegou a ser uma... coordenadora de plantão. Então, por 5 anos eu fui coordenadora de plantão, dei treinamentos também, fui treinadora, coordenadora de plantão. Eu fui me desenvolvendo ao longo do tempo. Tive bons gestores, bons líderes, né? Eu acho que super importante para que ele conseguisse me desenvolver, além de muita vontade de crescer. Claro. E isso eu acho que é um degrau necessário para o crescimento da instituição, né? De você assumir treinamento, você assumir... essas responsabilidades, né? É muito... E as coisas acontecem de uma forma muito natural, Ivo. Quando a gente percebe, já estamos envolvidos ali, as pessoas já querem fazer parte, então... A gente tem um olho bastante clínico, né? Então, a gente consegue identificar as pessoas e consegue engajá-las. Alguns atendentes, alguns colaboradores estão ali como passagem, né? De repente, para um período. Mas esse engajamento, né? E esse plano de carreira, ele faz toda a diferença para que a pessoa, às vezes, muda até de área. Eu estava na área de educação física, acabei mudando gestora. Hoje você é líder, né? Gestora. E foi se qualificar para isso, né? Então... Sim. E é interessante porque acaba virando um exemplo, né? Para outras pessoas. Então as pessoas olham e falam, nossa, poxa, que bacana. E é real, né? Claro. O sócio da própria unidade onde os colaboradores trabalham. Então isso é bastante interessante. Eu acho que o convite ao crescimento é uma coisa importante de qualquer empresa, né? Tem gente que... Isso é muito de pessoa a pessoa, a gente não pode julgar, né? Porque tem gente que realmente, quando entra numa instituição, procura crescer nela. E tem outros que entendem que o crescimento pode ser indo para uma empresa, indo para outra. Então, tem muita gente que é passagem mesmo, mas eu acho que isso oxigena também, né? Sim. Isso é importante para a empresa. A gente investe em talentos que você sabe que tem esse engajamento com o propósito e os valores de vocês. Sim. Então... a pessoa, para seguir, tem que estar alinhada, tem que ter uma mesma linha. Pode ser que outra empresa ela se conecte de forma diferente, né? As pessoas escolhem a jornada, né? Então é bom que vocês estão atentas, né, a essas pessoas para que cresçam junto com a instituição, né? Eu acredito que a Outback seja uma empresa muito inclusiva. A gente tem alguns programas de inclusão também, que são bastante interessantes. Nós recebemos os aprendizes, enfim, tem várias funções ali. Temos um programa chamado Be You, né, que é um programa de inclusão. Então, a gente fala muito sobre liderança feminina, fala muito sobre todas as, né, tem pessoas LGBTQIA+, e fala de credo, de raça. Então, assim, é muito interessante. Inclusive, algumas semanas atrás, eu fiz entrevista com um colaborador que ele está sendo promovido para ser gerente e ele é estrangeiro. E ele ficou muito contente com a possibilidade de... né, ele falou, poxa, eu estou há 7 anos aqui, em uma empresa como Outback. Então, eu conversando com ele, foi muito bacana. Ele falando um pouco e agradecendo pela oportunidade
de ter esse crescimento. Então, acho que esse programa de inclusão que o Outback faz, inclusive de liderança feminina, e é bem, bem interessante. A gente faz bastante esse movimento dentro dos restaurantes, e eu acho que faz total diferença para a gente ter pessoas cada vez mais engajadas. E diversas, né? Diversas. Uma coisa que eu vejo vocês têm um respeito muito grande a isso, né? Porque você vê, por exemplo, pessoas que têm tatuagem. O mundo ainda é muito preconceituoso, né? Eu conheço muitas pessoas que trabalham de manga comprida porque no ambiente onde ele está hoje, se descobrem que ele tem tatuagem, alguém vai ficar desconfortável, porque o preconceito ainda, infelizmente, está no meio de muitas pessoas, né? E eu vejo que lá vocês respeitam muito isso. Então é um ambiente muito diverso, né? Então você vê... isso é nítido na maneira como, quando você chega, você vê pessoas até um pouco mais tímidas, outras pessoas mais expressivas, você vê, né, todas as etnias, né, as raças, isso é muito legal. É percebido que isso é uma coisa que realmente funciona lá dentro, né? A pessoa não tem vergonha de mostrar a tatuagem, né? E lá vocês respeitam essa escolha, né? Muito, inclusive, muito diversa, né, nesse sentido. Desde que eu comecei a trabalhar no Outback, eu sempre me senti muito à vontade trabalhando lá, e eu justamente por isso. Então, o próprio nome do programa, né, Be You, então não tem nenhum tipo de... exatamente, né? A pessoa tem que estar confortável com as escolhas dela. Muito bom. Márcia, estamos terminando o primeiro bloco. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e voltamos aqui com a Márcia do Outback para falar sobre outras práticas da empresa. Te vejo daqui a pouco. SG4 Treinamentos, capacitando talentos, impulsionando negócios. Voltando aqui para o segundo bloco com a Márcia do Outback Steakhouse. Márcia, não é só Outback, né? Nós temos outras marcas dentro, né, desse grupo empresarial que vocês fazem parte. E conta quais são essas marcas, o que vocês hoje têm, né, junto com o Outback. A Blooming Brands aqui no Brasil tem as marcas Outback, Abbraccio e Ozzy Grill. Outback são mais de 160 restaurantes, né? São 162, tivemos mais restaurantes inaugurados aí nessa semana. E tem 12 unidades do Abbraccio e são 2 unidades do Ozzy Grill físicas. O Ozzy Grill foi uma marca que surgiu de forma virtual. Era uma marca que eram produtos preparados dentro dos restaurantes de Outback, e que, devido ao sucesso, tem duas unidades físicas. Então, são 2 restaurantes no Shopping Eldorado e no Shopping New York, no Rio de Janeiro. E os restaurantes Abbraccio é o primo do Outback, né? Só que é um segmento de comida italiana. Isso. E tem a mesma hospitalidade do Outback, só que com um segmento diferente. Fantástico. Então, são marcas que trabalham juntas. E com certeza, da mesma forma que tem expansão de Outback, tem expansão de Abbraccio. E a gente está fazendo um trabalho bem interessante de Ozzy Grill também, com cardápio diferente, trazendo novidades. Aliás, o Outback e a Blooming Brands, né? A marca sempre traz novidades do cardápio. Então, o Outback está sempre mudando um pouquinho do cardápio, trazendo campanhas, produtos diferentes, para que os clientes sempre retornem, né? Então, poxa, o que será que o Outback tá trazendo agora? Então, tem algumas campanhas ao longo do ano, tem algumas campanhas de burgers, a gente tá com uma campanha de hambúrguer agora, tem um sistema de rodízio, que é algo inédito, que veio, né, algum tempo atrás, e a gente trouxe o rodízio agora para todos os horários, né, de segunda a sexta-feira, então o cliente consegue consumir à vontade todos os principais itens do Outback, com chopp à vontade, por um período de 3 horas. Então, para quem não conhece o Outback, gosta de comer um pouquinho de cada produto, pode provar o rodízio. Fantástico. A gente tem essas campanhas ao longo do ano para poder trazer sempre novidade para os clientes. Tá? O Outback, a Abbraccio também faz isso. A gente tem mudanças de cardápio do Ozzy Grill, que é uma marca que trabalha da forma virtual e com os 2 restaurantes físicos, mas principalmente de forma virtual. Então, através da plataforma do iFood, você faz o seu pedido e é um produto excepcional também. E é carne também, assim, a base é proteína, não? A base é proteína de frango. Proteína de frango. Isso, e agora vamos ampliar o cardápio com outras novidades aí que estão por vir em breve. Muito bom. Você sabe que tem uma campanha que eu vi que é forte e teve até um retorno, que é o da caneca, né, do Outback, né? Teve também, né, uma época, né? Você tinha um certo consumo, se eu não me engano, e você ganhava caneca. Isso, eram várias cores para o cliente poder fazer as canecas colecionáveis e ter a caneca
congelado em casa também, né? Congelado em pra casa. Poder lembrar do Outback quando Da estiver em casa. Experiência lá, né? lá em casa também. Porque eu acho que é isso, né, Márcia? Muito do Outback é a experiência dele, né? Da questão da hospitalidade. Até a gente estava conversando aqui no bastidor aqui. Eu fui no Abbraccio recentemente e quando quem for no Abbraccio um dia vai ver isso. Você recebe um pão, que por sinal é um pão muito gostoso, que vem embalado num papel. E quando o Abbraccio serve essa hospitalidade, que inclusive não é cobrado, né, Márcia? Isso não é cobrado na fatura. Eu acho aquele ritual do tempero, que é muito gostoso. Depois eu quero até descobrir o que tem naquele tempero, porque é para reproduzir em casa. E aí você tem ali um pires, né, um pequeno pires, e a pessoa, o atendente, coloca o azeite naquele momento para você, né? E você até escolher seu pedido, sua bebida, você tem. E eu tava num Abbraccio com a minha esposa, e eu tava assim, poxa vida, eu fiquei olhando para aquele pão, falei que tem alguma similaridade com o Outback aqui, pô, será que tem alguma coisa? E aí a Márcia me explicou aqui que isso faz parte da hospitalidade, né? Faz parte da hospitalidade. Tanto o Outback quanto o Abbraccio, a gente serve o pão, ou australiano, ou pão italiano. E aí cada um com seu acompanhamento aí para poder recebê-lo. Enquanto você faz seu pedido, você vai consumindo alguma coisa. E o Outback, assim como o Abbraccio, tem pratos para compartilhar. Então depende do movimento, depende da experiência. A gente consegue atender todos os públicos. Então o público que quer fazer um happy hour, tem os pratos tanto o Abbraccio quanto o Outback, pratos para happy hour, né? Mas entre amigos, ou para a família também, vai almoçar ou juntar com a sua família, alguns pratos para compartilhar. Então, dependendo do momento ali, a gente tem todos os pratos para atender os clientes com muita qualidade, muita hospitalidade. Eu acho que a sobremesa também, né? A sobremesa eu falei grande, né? A sobremesa. Assim, obviamente deve ter gente que consegue comer tudo toda, né? Mas ela é muito boa porque você consegue compartilhar e sai todo mundo satisfeito, né? Geralmente a gente pergunta quantas colheres eu posso trazer para a sobremesa. Porque... justamente todo mundo poder consumir e compartilhar. Então, a gente tem... E é uma alegria muito grande nossa, nós somos geralmente escolhidos para grandes comemorações. E ao longo desses 24 anos de Outback, é muito interessante. Eu recebi clientes lá no comecinho do Iguatemi, com alguns clientes com criança ali no carrinho, né? Criança de colo, e a gente foi passando por todas as etapas, né? Então, uma criança depois de um tempo fazendo 18 anos e passando em faculdade, depois vai com família, com filhos. Então, é bacana que a gente faz parte da história de muitos clientes ali. E aí a gente acompanha todo esse processo, pedido de casamento, tem palco de comemoração de aniversários, a gente brinca e fala, poxa, quando sai um parabéns na noite, é um atrás do outro. E é um orgulho pra gente, né? Quantos parabéns a gente não canta durante todos os meses aí. E é uma sensação de orgulho o cliente escolher o Outback para comemorar uma data tão especial. Uma data especial, né? É muito, muito gostoso. E o Outback aqui do Iguatemi, daqui do Shopping Iguatemi de Campinas, ele tem uma identidade, né? Ele é fora e tem uma decoração, assim, né? Tá mais no canto ali do estacionamento, né? E foi o primeiro de Campinas, né? E assim, dependendo da hora que você chega lá, você fica numa fila, é impressionante, né? A quantidade de como é acessado o restaurante, né? Assim, eu acho que é realmente um ambiente onde tem uma aceitação muito boa, né? E se você não chega ali, quer chegar à noite com um grupo maior de pessoas, porque é muito aceito, né? As pessoas estão lá e vão em família, vão em grandes números, mesas longas, assim. É muito comum ver, né? E é uma experiência completa, né? A gente brinca e fala que até o fato de aguardar ali, colocar o nome, né? E tá ali naquele momento, a gente serve, inclusive durante o período do cliente na espera, tem o serviço que a gente chama de hospitality food, né? Para o cliente possa degustar alguns dos pratos como cortesia ali, enquanto ele aguarda, para poder acomodar a mesa. A gente faz o chopp pela metade do preço ali na espera, então tem todo um momento ali, enquanto, né, para ele se preparar para poder acomodar até a mesa. Então, é uma experiência completa. Fantástico. Eu gosto, quando eu tô assim, poucas pessoas, eu vou pro balcão. Porque o balcão, normalmente, não tem tantas pessoas, né? E você é tão bem atendido no balcão como na mesa, né? Porque o atendente ali do balcão, ele tem o mesmo protocolo dos demais atendentes, né? Sim. Ele tem a função ali para produzir as bebidas, né? Que, me corrija se eu estiver errado, mas eu percebo que eles estão ali e te atendem super bem, fazem os pedidos, até tem uma disponibilidade de mesa. Né?
Inclusive, tem alguns clientes que gostam de sentar no balcão. Né? Preferem o balcão. Então, a gente tem clientes que são semanalmente, tem às vezes um dia certo da semana ou algum outro período que eles até já sabem, conhecem pelo nome. E a gente tem muito essa questão de tratar o cliente pelo nome, para que ele realmente se sinta em casa. Né? Tem muitos clientes que a gente já sabe quais são os pedidos. Então, às vezes, não, hoje não, vou mudar um pouquinho meu pedido, me dá uma sugestão, né? Então, tem alguns clientes que são... E é muito gostoso isso, porque o cliente realmente se sente em casa. Então, ele conhece todo o time, toda a equipe, é bem bacana a gente poder contar um pouquinho dessa história, né? Tentar entender o porquê que o cliente prefere o Outback. Então, é a hospitalidade, a qualidade, é o acolhimento, a qualidade dos pratos. E eu acho que essa questão de produtos também, né? A gente está sempre inovando, sempre trazendo novas campanhas. A gente tem um dia muito interessante, chamado de Blooming Day. Então, uma vez por ano, a gente faz um evento onde toda a venda líquida da Blooming Onion, nossa colossal cebola empanada, ela é revertida para uma instituição. Então, há 7 anos a gente trabalha, a gente tem essa parceria com a Make-A-Wish, que é uma instituição que cuida de crianças que têm, né, doenças, geralmente, né, em fase com risco de vida, e toda essa renda, ela é revertida para a instituição nesse dia Make-A-Wish. Então, que data que é, Márcia? Esse ano fixo ou não? Esse ano nós fizemos em janeiro. E aí, cada ano a gente faz num certo período, mas geralmente, teve época que a gente fez em outros períodos do ano, mas esse ano a gente fez no começo. E a gente também traz as crianças para realizarem os sonhos dentro dos restaurantes. É uma experiência incrível. Fantástico, imagina. É uma experiência incrível. E há quanto tempo vocês têm esse programa? Você lembra? Na verdade, o Blooming Day, eu estava na 16ª edição. Esse ano foi a 16ª edição. Já são 16 anos, 16 anos, isso. 16 anos. A gente tem alguns trabalhos, né, que a gente chama de Grassroots, que é um programa que veio desde a primeira inauguração do Outback. A gente sempre gosta muito de se apresentar, né, para a comunidade, porque a comunidade está nos acolhendo. A gente entende um pouco disso, então como é que a gente vai fazer, como é que vai ser essa relação nossa com a comunidade? Então, na inauguração de um restaurante, por exemplo, a gente faz uma ação, escolhe uma instituição da cidade, e a gente faz uma doação de gift card para essa instituição. Então, são 20 mil reais em gift cards e eles fazem a comercialização para que os clientes possam ir até o Outback. Então, eles vendem os gift cards, né, e recolhem dinheiro para eles e as pessoas que compram vão consumir nas lojas, né? Exato. Ou na loja, né, da cidade. Né? Isso, exato. E aí pode ser usado em qualquer Outback do Brasil, mas geralmente a ideia é que reverta para a própria cidade. Principalmente porque nós estamos chegando, poxa, tem um Outback aqui, então para a gente também poder receber os clientes nessa nova unidade. E esse programa de Grassroots tem outras ações, tem ações junto a clubes, campeonatos, né, seja alguns campeonatos de beach tênis, de futebol, então a gente faz o apoio a esses campeonatos também, né, faz a divulgação da marca e faz esse apoio. E além de outras ações que cada restaurante faz junto à comunidade, às vezes doação de quentinhas, doação de alimentos, algumas campanhas, inclusive para trazer... Tem algumas unidades que fazem campanha com... Esses dias, no Dia das Mulheres, a gente fez uma ação bem bacana nos restaurantes, trazendo as policiais femininas para almoçar no restaurante, enfim. Então, tem algumas... Era gratuito para elas podiam ir almoçar... Foi um convite, enfim. Então, são várias ações que a gente faz junto à comunidade para uma forma também de agradecer por nos receber ali na cidade, enfim, no ambiente, no bairro, para dizer que estamos lá também como um grande parceiro. Perfeito. Aí você falou Santa Bárbara do Oeste agora e São Carlos. São as duas novas. Elas já foram inauguradas ou ainda não? Santa Bárbara do Oeste inaugurou já há um mês, recentemente. Então, a gente tá com o time lá a todo vapor lá, atendendo os clientes de Santa Bárbara, Americana, ali da região, isso. E a gente até brinca com os clientes e fala, poxa, que bom que tem um Outback aqui agora. Então, os clientes querem o Outback cada vez mais perto, né? E a gente tá chegando, então é muito bacana. E São Carlos vai ser no segundo semestre. Tá. Uma unidade. Já tem, na unidade lá, já tá em projeto, né? Tá em projeto, tá em construção ali. Em construção no shopping, no shopping, né? No shopping Iguatemi de São Carlos. E tem outras unidades ao longo do ano que vão inaugurar também fora do interior. Tem mais unidades inaugurando, tem unidade de Abratio também. Então, essa expansão do Outback só esse ano são 16 restaurantes do Outback, novos restaurantes. 16 novos restaurantes.
Eu tenho, e em relação a produto, isso você falou bem, né, assim, da questão da inovação, né? Vocês estão sempre pensando, né, em ampliar o cardápio, que tem uma possibilidade, né? A gente falou do rodízio, né? O rodízio é uma estratégia recente de vocês. E tem alguma outra que, assim, sem você pode adiantar para a gente ou não, tem segredos aí, né, industriais, mas como é que funciona isso, né? Vocês estão sempre buscando, isso é interno lá em São Paulo, vocês se juntam para discutir. Eu tenho uma curiosidade de saber como é que é o processo criativo para vocês desenharem isso, né? Testa numa unidade, como é que funciona isso? E se vocês têm algum produto que vai sair, como é que funciona? Na verdade, a gente tem algumas campanhas ao longo do ano para poder trazer novidade para os clientes. Então, essas campanhas são testadas de forma ali em laboratório, digamos assim, né? A gente não testa em uma unidade só, mas a gente vai fazendo esses testes, inclusive com um time que é justamente para desenvolvimento de produtos, novos produtos. Existe um time específico para fazer. Pesquisa com o cliente, a gente faz uma avaliação e traz novidades para os clientes, para ter essa ansiedade, né? O que será que o Outback vai fazer? O que será que vai ter? Inclusive, tem algo que também desperta bastante curiosidade do cliente, são as datas comemorativas. Sim. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, a gente sempre traz alguma coisa diferente, traz ou uma ação promocional, ou um brinde personalizado. Então, os clientes geralmente falam, poxa, vamos lá no Outback, tem alguma coisa diferente lá. E a gente sempre traz essa novidade para poder atender bem o cliente e trazê-lo muitas vezes. Hein? Muitas vezes, É porque e acho que muito do segredo de vocês é realmente essa questão da hospitalidade, né, da maneira como é o atendimento, né, como é que funciona a experiência do cliente ali dentro, né? Então você tem e uma coisa que recentemente aconteceu, né, essa maneira de vocês gerenciarem a fila de espera. Também é uma coisa que é recente, eu não sei, pode ser, posso estar errado de perceber isso, mas deve fazer o quê? Uns 6 meses que em uma unidade que eu fui, foi do Galeria, aqui do Shopping Galeria. Eu entrei numa lista, né, você fica recebendo ali, né, a fila, né, você é o primeiro, o segundo, né. Isso já tem mais 6 meses, que é quando você entra e coloca o seu nome. Já tem mais de 6 meses, inclusive o cliente às vezes até ele consegue pela plataforma já colocar o nome dele na lista de espera, de repente ele tá ali passeando pelo shopping e fala, poxa, vamos jantar no Outback? Então, pode entrar pelo link no Instagram oficial do Outback. Isso eu não sabia. Ele entra pelo link oficial e pode colocar o nome dele na lista de espera. Então, de repente, ele tá pelo shopping e fala, não precisa ir na loja. Não precisa ir na loja. Não, no restaurante. Ele pode até estar saindo de casa, já coloca o nome na lista de espera, já faz e ele acompanha, através do SMS, ele consegue entrar no link e acompanhar como tá o nome dele na lista de espera. Isso é uma coisa muito boa, né? Porque facilita. A pessoa que facilita. Quem consegue se planejar bem para o que vai fazer ali, né? Ela pode... que legal. Então vai no Instagram. E é no Instagram de vocês. No Instagram oficial do Outback Brasil. Chama Outback Brasil. Outback Brasil. Muito bom. Eu acho que essas questões, né, que a gente... você vê, né? São tantas coisas para você possibilitar, né, uma experiência para o cliente, né? Ali que é o que faz, eu acredito muito nisso, sabe... Márcia, isso tudo soma para que a pessoa volte, né? Porque eu acho que um restaurante, e posso contar isso porque a gente vai de vez em quando, mas tem alguns que você sabe que o padrão de atendimento é o mesmo, que a maneira como a pessoa vai te atender, a qualidade, né, do prato, né, e que a pessoa vai te servir, a salada, a maneira como é a bebida. Então você tendo essa estrutura cuidada, né, a pessoa... É isso, né? Fideliza, né? A pessoa vai para lá porque sabe que vai ter a possibilidade de ser bem recebido e vai receber um prato, né? Eu, por exemplo, participo bastante da avaliação de satisfação. De vez em quando a gente recebe o item, né? E você tem um código que você faz e você ganha uma cortesia, né? Conta pra gente, isso aí é antigo? Por que se faz? É obviamente para coletar a opinião do cliente mesmo? Isso, exato. A gente tem alguns índices de satisfação, né, de cliente que a gente vai mensurando e são os objetivos, né, para a gente conseguir atingir. Então, essa pesquisa de satisfação, ela gera um cupom
de um aperitivo para o cliente voltar numa próxima visita. Ele tem uma cortesia, então a gente faz essa cortesia para o cliente realmente fazer uma avaliação do atendimento, da comida. Então, através do código que tem no cupom fiscal, a gente consegue fazer essa... rastreabilidade, saber que dia que foi, qual local foi. E entender um pouco quais são as arestas, né? Que a gente precisa parar, ou precisa ajustar. Poxa, aqui ficou, né, treinamento focado aqui, ou treinamento focado em algum outro ponto. Então, essa pesquisa o cliente coloca ali a satisfação dele com relação a diversos aspectos, né? Desde a recepção, atendimento do bar, se ele parou no bar ali para tomar um chopp, ou se ele foi direto para a mesa, como foi o serviço da mesa. Então, a gente faz a gente consegue mensurar a satisfação do cliente através dessa pesquisa. Faz um cliente retorne também. Ele tem uma cortesia, então é mais fácil o cliente retornar. Isso aí é uma... Hoje você vê, essa questão de cashback tá muito forte, né? Mas vocês já, de alguma forma, já tinham isso, né? Existe um cashback se você, né, faz a sua avaliação ali, você ajuda vocês a crescerem, né? Sim. Existe uma gratidão ao tempo da pessoa ir lá, entrar no site, colocar o número e fazer a pesquisa, né? Exatamente, é muito importante. Porque às vezes você faz uma conversa com um cliente, o gerente conversa com um cliente na mesa, ele dá um overview mais, né, muito sucinto ali da experiência dele. Mas ali na pesquisa é muito interessante, porque ele consegue mensurar cada ponto, cada aspecto. Já há alguns anos a gente tem essa pesquisa. É um índice super importante pra gente. Tem uma pergunta que eu quero te fazer, que é uma dúvida comum de quem frequenta o Outback, que é, assim, muita gente acha que é um restaurante australiano. Na verdade, é inspirado na questão da Austrália. Conta um pouco pra gente sobre isso, porque é uma marca americana, né? Os fundadores são americanos. E como é que funciona essa questão? É uma inspiração? Assim, vocês fazem alusão, né, ou conexão à questão da Austrália. Por quê? Conta um pouco pra gente. É uma rede americana e a temática australiana veio dos fundadores. Na época que eles pensaram em criar um restaurante, né, que fosse um ambiente divertido, um ambiente gostoso, era a época do Crocodilo Dundee. Ah, fantástico. Então, fantástico, tinha um filme com o Crocodilo Dundee. Então, foi inspirado um pouco nesse filme para conseguir fazer uma temática, mas que na época era um sucesso o filme. Foi um sucesso. Então, não sei se todo mundo que tá ouvindo a gente já viu esse filme, mas na nossa idade, né? E aí com certeza fez parte da nossa infância de 20 e poucos anos lá, né? Então, exato. Então, foi em cima dessa temática australiana. E ao longo do tempo, a gente fez algumas reformulações, né? A gente mudou um pouquinho do layout, mas nos pratos, por exemplo, tem muitos pratos que remetem a alguns lugares da Austrália, pássaros. A gente tem, por exemplo, dentro algumas gírias, algumas palavras que vêm do vocabulário australiano, digamos assim, dentro dos restaurantes. Que legal, fantástico. Márcia, muito bom. Pessoal, estamos encerrando aqui o segundo bloco. Vamos para um novo intervalo. Daqui a pouco voltamos com a Márcia do Outback Steakhouse para explorar novos temas. Até lá. SG4 Soluções Integradas. Consultoria estratégica para um futuro sustentável. SG4 Gestão Ocupacional. Trabalhe com segurança, viva com saúde. Seguindo aqui, pessoal, então, no terceiro bloco aqui da nossa entrevista com a Márcia do Outback. Márcia, vamos falar um pouco do tamanho das unidades. Eu sei que você tem unidades maiores, menores. Hoje, né, quantidade de assentos, né? Explica um pouco como é que é essa divisão. Inclusive, vocês devem estar expandindo, né, buscando outras cidades no Brasil. Conta um pouco pra gente como é que o Outback trata isso. O Outback tem, desde o ano passado, inaugurado alguns restaurantes com um número de assentos até 200 lugares. Perfeito. Justamente para conseguir atender algumas cidades menores. Assim. A gente tem uma ocupação dentro de um shopping, né? Então, às vezes, a gente não tem em alguma cidade um shopping que consiga comportar um restaurante de 300, 400 lugares, como os restaurantes maiores que nós temos na companhia. Então, a gente consegue chegar em cidades menores, que tem né, para todo mundo ter um Outback pertinho. Legal. E aí são restaurantes de até 200 lugares. Essas unidades que estão inaugurando este ano e talvez nos próximos também, talvez sejam unidades, esse ano principalmente são unidades de até 200 lugares.
Perfeito. E aí, para os próximos anos, a gente tem expansão aí prevista, ainda não muito detalhada, mas tem expansão de mais restaurantes, não só Outback, mas também Abbraccio, enfim. Então, Perfeito. mas pelo menos por enquanto a gente está com uma unidade até desse número de lugares para conseguir atender a espaços menores nos shoppings. Uhum. Porque eu já fui em várias unidades, tem algumas que são bem grandes, né? E naturalmente em capitais, né? Assim, quando você vai em capitais, em shoppings maiores, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, já vi que já são locais que já têm Outbacks antigos ali, e são maiores, naturalmente. E você está hoje com essa expansão nessas cidades, né? Você falou Jundiaí, você comentou Santa Bárbara, Sorocaba também? Sorocaba também, e Itu também ainda Itu? esse ano. Legal. Isso. Itu é nova? É mais uma? É mais uma. É mais uma. São essas 4 novas unidades aí para os próximos meses de Outback. Muito bom. Você sabe que recentemente eu estava numa festa de junina de uma escola e tinha um quiosque, né? Uma estrutura do Outback. Vocês também estão expandindo também para eventos assim? Isso faz parte até do programa de Grassroots, né? Que a gente chama. Então é um programa de estar junto à comunidade, seja em festas juninas, em festas em clubes, né, em campeonatos. A gente sempre acaba participando um pouco para o cliente ter o Outback também em outros locais. Então, é uma forma da gente fazer a divulgação, né, e tá ali junto com a comunidade. Tem várias ações. Campeonatos de beach tênis, campeonatos de futebol, Festa das Nações, são várias atividades que a gente faz aí fora do restaurante. Do restaurante. Porque eu acho que isso também aproxima aquele que não vai no restaurante do shopping, né? Que não tem esse hábito ali, você tem a possibilidade de comer um sanduíche, você tem, né, de um hambúrguer, de você comer alguma entrada ali mais rápido, né? Porque o evento proporciona isso, né? Não é um jantar completo que a pessoa vai estar... E aproveita conhecendo a marca. Né? Conhecendo a marca, exatamente. E nós no começo, aqui principalmente em Campinas, nós fizemos muitos eventos. Foi o primeiro restaurante fora, né, do eixo São Paulo. Então, a gente precisava mostrar, né, para os novos clientes ali, mostrar para a cidade o que a gente tinha de melhor. Então, fizemos muitos eventos no começo. De repente o cliente fala, nossa, será que é legal? Eu não conheço, né? Como será que é? Então, isso o pessoal às vezes acaba ficando um pouco tímido para ir para o restaurante. Então, a gente ia até a comunidade para dizer assim, olha, nós estamos aqui, esse tipo de produto que a gente serve. Então, muitos eventos a gente fez, principalmente festas juninas. Muito bom, cheguei a ver e a perceber, né? O atendimento é muito bom também, porque é o mesmo processo, né? Ali. A gente tem uma quantidade menor de pessoas ali dentro, né? Porque é um espaço de 2, 3 profissionais. Mas você apresenta o produto de uma forma a convidar a pessoa depois a ir no restaurante. Nós trazemos os produtos que são os ícones, né? Geralmente traz a costela, a ribs on the Barbie, isso. Kobe Wing, são as sobremesas de frango. Então, nós trazemos alguns produtos que são os ícones para o cliente poder degustar, e são produtos que a gente consegue preparar também, né, com a mesma qualidade. Mais rápido ali, né? Rápido. Porque você não precisa de uma infraestrutura, né? Tem pratos com certeza de vocês que são mais saladas, né? Você precisa de refrigeração, e ali você não tem muita ferramenta, né? Então você vai precisar ter... e esses produtos são mais fáceis e que são muito conhecidos. Né? Isso, exato. Muito bom. Ô Márcia, vamos falar um pouco de sustentabilidade. Esse é um tema que a gente normalmente aborda no nosso programa. Questão relacionada ao meio ambiente, à água, energia. Vocês têm programas? O que o Outback hoje tem feito nas lojas, né? Ou tem procurado implementar nas lojas para a questão da sustentabilidade? Nós temos, geralmente, junto ao shopping, a questão da coleta seletiva. Perfeito, né, do lixo. Então, o shopping já tem isso, a gente contribui de forma bastante significativa, né? Até mesmo pelo volume que a gente tem, a gente consegue fazer um trabalho com os colaboradores bem conscientes, né, da importância dessa ação. Então, a gente consegue trazer isso, né, e colaborar, contribuir junto ao shopping com relação à coleta seletiva. Da parte de energia, fizemos um retrofit, todos os restaurantes trabalham com LED, lâmpadas de LED. O consumo menor, tem uma escala de fire-up também, para ligar os equipamentos num horário realmente necessário, né, para não ter um consumo mais do que o necessário de energia elétrica. A parte de automatização de ar-condicionado também. Então, existe um controle do ar-condicionado para que ele também não fique muito frio e também não fique desagradável para o cliente. Então, é feito um
controle, porque às vezes você deixa para o próprio operador ali, é mais complicado. Então, com essa automatização, a gente mantém uma temperatura agradável para o cliente sem um excesso de consumo de energia. E na parte de água, a gente tem a utilização da água do ar-condicionado para descarga, né, dos banheiros. Tem os arejadores nas torneiras, com os temporizadores de torneiras também. A gente tem essas ações que trazem, né, esse outro lado da sustentabilidade que é importante para todas as companhias, né? A gente precisa também engajado, né, e contribuir de alguma forma para o meio ambiente também. Na parte de governança, assim, na parte de indicadores, vocês têm imagina com a quantidade de restaurantes que você tem na sua gestão, vocês têm política para gerenciar indicadores, que essa parte de governança a mais. Inclusive, eu quero abordar um pouco com você isso e depois fornecedores. Eu tenho como é que hoje é essa parte de fornecedor, né? Porque também é um cuidado muito grande você manter a qualidade, né, dos produtos. Mas vamos falar um pouco de indicadores. Como é que vocês estão hoje com isso? Isso é uma prática? Vocês têm Power BIs, assim, vocês têm ferramentas para acompanhar os fatos, os dados, né, a gestão de vocês? Me conta um pouco sobre isso, que eu tenho uma curiosidade aqui. Tem alguns relatórios que a gente utiliza a plataforma de Power BI para poder fazer o acompanhamento da parte de, né, gestão de todos os números, seja de venda, seja de resultado financeiro, seja de satisfação de cliente, hospitalidade, a parte de segurança alimentar. Então, tem uma parte bem extensa, né, de indicadores que são discutidos com os sócios, são compartilhados, inclusive, com os colaboradores. Existe uma avaliação de desempenho da equipe, do time gerencial mesmo. Não só do sócio, mas até do time gerencial. Então, é uma forma até de você explicar um pouco para ele aonde ele precisa chegar, e é aquele olhar de crescimento, de plano de carreira. Então, a gente já vai direcionando, né, e fazendo a gestão dos números junto, não só com o sócio, né, nas minhas visitas aos restaurantes. Então, a gente bate com os sócios os números, faz todo esse acompanhamento, e também ele compartilha esses números com o time de liderança dele, com a equipe gerencial. E eles também fazem uma avaliação de desempenho baseada na parte comportamental, mas também baseada nos números, nos índices. Porque é uma forma de manter toda a equipe engajada. Os colaboradores também são avaliados anualmente, justamente para que todo mundo siga a mesma linha de trabalho e consiga garantir os números para poder entregar os números, as metas, mas principalmente porque as metas fazem com que a gente tenha clientes satisfeitos também. Claro. Né? E essa questão do indicador de satisfação do cliente é uma coisa forte na empresa. A gente tem uma mandala que são vários índices que englobam a satisfação do cliente. Então, é uma média de vários índices para poder entender e mensurar onde a gente precisa ajustar, onde a gente pode melhorar para garantir, desde atendimento, qualidade de comida. Então, o que o cliente está conversando com a gente, o que ele está falando para a gente. As campanhas, né? Poxa, quanto o cliente gostou dessa campanha? Poxa, essa campanha foi bacana, qual é o feedback do cliente? Então, isso é muito forte. Essa parte de satisfação de cliente é um índice muito forte para a gente. É uma métrica que regula e dá polimento à jornada de vocês, né? O foco é o cliente, né? É ele voltar no restaurante, ele ter a conexão e sentir que vai ter um prato adequado, vai ter uma bebida na temperatura que ele quer. Então, é fundamental. É uma jornada, é uma experiência. Né? Então, o que a gente pode... O que está afetando, o que pode afetar a experiência do cliente, onde a gente pode ajustar. A gente não vende comida, né? Sem dúvida. A gente vende uma experiência. Então, a ideia é ter uma comida de qualidade, mas englobando toda a experiência do cliente, com hospitalidade e tudo mais. Bom atendimento, né? Existe alguma... É que a gente atende empresas grandes que normalmente trabalham com BI. Existe algum ranqueamento, assim? Hoje você sabe, assim, poxa, a unidade que tem um melhor índice de atendimento ao cliente, isso de alguma forma é comentado internamente ou não? Isso é respeitado, assim, ó, você está na sua jornada, você está na sua, mas existe alguma coisa interna que fala assim, poxa, a unidade salvadora que tem melhor indicador, tem alguma coisa assim? Tem. A gente faz tem um ranqueamento, né, de todos os índices, na verdade.
Que legal. Isso gera uma, né, uma competição sadia, uma competição sadia. Ela fala, pô, eu não quero ficar atrás aqui, não. E aí, né, inclusive quando você faz ao longo do ano, tem um acompanhamento, né? Então, legal. às vezes tem um sócio de uma unidade que tem uma competição ali com o outro. Então, isso faz com que também eles né, tenham um engajamento, né? E um foco ali para ajustar um índice ou outro. Então, existe um ranqueamento de todos os índices para que eles consigam. Um olha para o outro e fala, poxa, isso aqui eu posso melhorar. E até são sócios, né, das unidades. Sócios, então, claro, troca de experiências, né, para que a gente consiga cada vez atingir um nível mais alto. Melhor, né? Eu queria até explorar essa questão de fornecedor com você, Márcio, porque eu acho que isso é uma... Imagina, o fornecedor que fornece a alcatra que você vai fazer, né, aquela peça, ou filé mignon, ou a salada. Como é que funciona isso hoje? Vocês têm fornecedores únicos, centrais, ou você tem uma distribuição regional? Você faz uma qualificação de fornecedores por cidade, né? Claro que cada modelo de negócio tem uma estrutura, mas hoje, como é que a Outback se preocupa com isso, né? Com a parte de fornecimento somente de materiais e também matéria-prima para os pratos, né? Como é que funciona? Existe um departamento que cuida especificamente dessa homologação de fornecedores. Então, junto com o departamento de compras e o departamento de qualidade. Então, eles fazem todo esse trabalho para homologar os fornecedores. Então, a gente não consegue fazer a compra de um item de fora. Todos são homologados e validados por esses dois departamentos, principalmente o departamento de qualidade. A maioria dos nossos fornecedores são nacionais. Sim. A maioria dos fornecedores são todos nacionais e a gente tem um controle muito rigoroso com relação a isso. Para você conseguir comprar de um outro fornecedor, precisa de uma autorização dos departamentos, justamente uma questão de segurança alimentar. De segurança, tudo. E de padrão, né? De padrão. Tamanho de peça de carne, né? De proteína, né? A parte de folhas, né? Porque vocês têm muitas saladas, né? As bebidas, né? Tem aqueles, acho que até os extratos de morango, né, que vocês têm, né, para fazer tem uma bebida que mistura. Como é que é? O suco de Laramora. Laramora, né? Parece um suco, uma bebida bifásica. Bifásica, assim, né? Isso. É laranja com morango, tem maracujá com morango e tem limão com morango. Olha, que legal. Eu acho que eu tô tomando muita cerveja, não tô tomando esse... Precisa provar. Aliás, o Outback tem uma infinidade de pratos do cardápio. Até convido, né, os clientes a conhecerem os outros pratos. Porque às vezes o cliente vai, né, falar, vamos comer a Ribs on the Barbie do Outback. Sim. A gente tem uma infinidade de pratos. Tem peixes, tem grelhados, tem camarão, tem pratos veganos, camarão, saladas. Tem vários pratos para agradar. Tem vegano, né? Tem prato vegano, que não tem nenhuma proteína, né? Exato. Eu acho que essa experiência é interessante da pessoa ir lá e testar, né? E é refil também, esses sucos? Não, o suco... Não, é só o refrigerante. O chá e refrigerante. Chá e refrigerante que é refil, né? Isso. E no rodízio o chopp é à vontade, então também vale a pena. Vale a pena. Né? Vale a pena. Mas eu não tinha ainda ido, eu não fui ainda na questão do rodízio. Mas isso é novo no rodízio da questão do chopp à vontade? Na verdade, o rodízio veio na época da Copa. Então nós fizemos o rodízio na época da Copa e ele voltou depois de um tempo durante o horário do happy hour e agora o rodízio está por um período determinado, né? Então, pelo menos por enquanto, a gente tem um rodízio aí de segunda a sexta-feira em todos os horários para o cliente poder consumir. Ele consome por 3 horas os pratos do rodízio à vontade. Perfeito. Um preço por pessoa. Preço por pessoa. Ô, Márcia, e hoje você, como sócia regional, deve ter hoje, trabalhando na proporcionalidade de vocês, deve ter mais uns 10 sócios regionais. Vocês se encontram, vocês têm alinhamentos, né? Porque... Imagina vocês, são profissionais que hoje você vai ter 16 restaurantes em breve, estou falando loja, mas 16 restaurantes em breve, e no espectro hoje que vocês têm de empresa, esses gerentes, sócios regionais, vocês se encontram, têm alinhamentos, como é que funciona para manter a mesma linha de gestão de vocês? Uma curiosidade, né? Porque eu sei que numa instituição... primeiro que vocês estão no Brasil inteiro, né? Então você mora aqui em Campinas, né? Deve ter gente que mora no Rio, mora em vários estados. Como que hoje vocês conseguem manter essa mesma linha de gestão de executivos como vocês para manter os restaurantes no mesmo padrão? Vocês têm encontros periódicos? São encontros periódicos, presenciais e reuniões semanais. Reuniões online semanais de alinhamento dos índices,
de satisfação, índice de valor de venda. Então, existe um acompanhamento semanal e existem reuniões geralmente bimestrais, são presenciais, para a gente fazer esse alinhamento. A gente tem duas pessoas que são os vice-presidentes de operações. Né? Então, eu tenho duas pessoas que coordenam os regionais e também fazem esse alinhamento com eles. E aí são reuniões mais frequentes. E aí vocês se encontram para naturalmente fazer alinhamento de gestão, né? Entender os próximos passos e tal, entender um pouco do que está acontecendo e para manter o padrão de trabalho, manter a mesma linha de trabalho. Muito em bom. todo o país, em todo o Brasil. Todo o Brasil, né? Márcia, chegamos ao fim aqui do nosso programa. Primeiro, eu quero te agradecer, né, a possibilidade da gente conversar, de falar, né, dessa marca tão importante no Brasil, dos restaurantes, que hoje, né, muitas famílias, né, usufruem nos shoppings aí, espalhados em todo o nosso território. Muito obrigado, desejo muito sucesso à instituição, que vocês possam expandir e oferecer bons produtos sempre, né, aos seus clientes. E fique à vontade para falar com a nossa audiência, o que você quer de mensagem para todos eles. Gostaria de agradecer pelo espaço, né, pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho aí, da nossa empresa. E eu convido os telespectadores aí, né, e quem está assistindo a gente para conhecer os novos Outbacks aí de Santa Bárbara. Logo, logo estaremos em Jundiaí também, Sorocaba, São Carlos, para poder prestigiar um pouquinho do nosso trabalho, comer um pouquinho provar os nossos pratos. Tem rodízio acontecendo, tem novas campanhas e tem as redes sociais, que sempre a gente tem divulgação nas redes sociais, então dá uma olhadinha no Instagram lá, que sempre tem novidade para vocês aí, para poder curtir um pouquinho do Outback. Muito bom. Muito obrigado, Márcia. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, muito bom conhecer, né, pessoal, os bastidores de uma grande marca, né, de um grande restaurante no Brasil, e que todos, né, que muitos aqui que assistiram e assistem ao nosso programa já tiveram o prazer e o privilégio, né, a possibilidade de ir para um restaurante, né, e usufruir daqueles bons momentos com a família, né, e o que o Outback proporciona. Então, muito bom ter vocês aqui, espero que vocês tenham gostado do programa. Não deixe de acompanhar a gente aqui na TV Cultura Paulista, quinta-feira às 20 horas e sábado ao meio-dia, e também no YouTube, né, do nosso canal Gestão em Ação, onde você pode ver cortes desse programa e também a íntegra, né, da entrevista. Então, um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. SG4, inspirando a excelência.